Bíblia Sagrada, Isaías capítulos 5 e 6. Capítulo 5, a parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou de pedras, e a plantou os excelentes vides, e edificou no meio delas uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu, que desse uvas boas, veio a produzir as uvas bravas. Agora, pois, vós fareis saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cevada, nem crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos e a casa de Israel e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que juntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como o único morador no meio da terra. Os meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca, e desmesuradamente a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus Santo será santificado em justiça. Então os cordeiros se pascerão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao final chamam bem ao bem mal, chamam mal ao bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e a luz escuridade,
e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios e seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e aos justos negam justiça, pelo que com a língua do fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como a podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a mão contra ele e o feriu. As montanhas tremeram e os seus cadáveres eram como um monturo no meio das ruas. Contudo, isto não tornou atrás, e a sua ira mais ainda está alçada a sua mão, e ele devorará o estandarte antes a nação de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe dessaltará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de perdeneira e as rodas dos seus carros um redemoinho, e o seu rugido será como o de leão. Rugirão como os filhos do leão, sim, rugirão e arrebentarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre, e bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Assim seja. Capítulo 6 de Isaías. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano que morreu o pai Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o altar e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto e as 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e em casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviará e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, enviam-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves que tanto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e flecha-lhe os olhos,
não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem moradores, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela, assim seja.